Só queria falar sobre os mapas. Depois acho que o senhor não recebeu, mas depois a gente vê isso. Tá, não, eu recebi muita coisa. Eu não respondi ainda os e-mails que vocês me mandaram, mas vocês podem ter certeza que eu vou responder. Vou ver se eu faço isso ainda hoje, entre hoje ou amanhã. E aí começo a mandar os e-mails para vocês, tá? Que eu recebi. Aí vocês vão receber assim, ó, recebido, né? Ok, recebido. Aí eu devolvo os e-mails aí para que todo mundo saiba que eu recebi os mapas mentais. Tá bom? Mas eu recebi de muita gente. Eu tenho mais de 100 e-mails comigo aqui, né? Então, pode ter certeza que eu recebi de muita gente, sim. Galerinha do bem, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela, tá? Vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a falar que a descolonização da África e a descolonização da Ásia. Esses aqui, galera, são temas muito pertinentes. Esse aqui é um tema que vira e mexe, ele aparece em vestibulares, né? Enem, né? Alguma coisa nesse sentido, vira e mexe, ele aparece. Então é importante que vocês, é lógico, vocês não precisam saber cada caso, apesar que a gente vai ver alguns casos aqui, eu vou fazer alguns comentários. Vocês não precisam saber caso a caso, porém vocês precisam ter um conhecimento geral do que foi a descolonização na Ásia e do que foi a descolonização na Ásia, na África, né? África e Ásia. A gente começa falando, logicamente, do neocolonialismo, né? O processo neocolonialista iniciado no século XIX pelas potências europeias, Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, né, que culminou em 1884 na Conferência de Berlim, também chamada de Partilha da África, né, que nós já estudamos aqui, 1884, ela resultou aqui a busca de algumas coisas europeias, né? Então, o que, que foi esse neocolonialismo, né? Ou quais foram os objetivos do neocolonialismo? Eu pontuei aqui para vocês. Criar novos mercados consumidores, conseguir matéria-prima mais barata, explorar as riquezas minerais que existiam na África e na Ásia, e, por último, aumentar, então, o contingente de mão de obra. E aí a gente precisa lembrar de algumas coisas, né? Por exemplo, conseguir matéria-prima mais barata é porque a Europa estava entrando em declínio, a produção de ferro, aço, né? Porque não, a revolução, a primeira e a segunda revolução industrial já tinha explorado isso de maneira muito rápida e muito grande. Né? Então, a necessidade de você conseguir minério de ferro é muito mais barato do que você tinha na Europa. Explorar as riquezas minerais, né? Ouro e prata será aqui, e o contingente. E aí o contingente vale a gente citar aqui, né, e os nossos dias hoje nos caracterizam a isso, é que assim, a escravidão ela começa a acabar a partir de meados do século XIX, né? Segunda metade do século XIX, 1860. Nos Estados Unidos foi depois da Guerra de Secessão. A Inglaterra vai declarar a Bill Aldrin, né? Não a Bill of Rights, mas a Bill Aldrin, em 1845. No caso do Brasil, nós vamos ter leis aí que vão vir da pressão internacional, né? 1850, Eusébio de Queiroz, 1871, a lei do ventre livre, 1884, a lei do sexagenário, até que culminar a Lei Áurea, né, 1888. Mas vamos lembrar o seguinte: a Inglaterra quis libertar a mão de obra escrava não por um condizente humanista, né? Não porque eles eram extremamente humanistas e a escravidão. Para alguns, sim. A gente não pode negar que para algumas pessoas, sim, era vista a escravidão como vários problemas. O próprio Joaquim Nabuco, aqui no Brasil, vai ser um abolicionista que vai entender a escravização, né, ou a escravidão,
como uma prática que impede a plena cidadania. Ele escreve isso nos seus livros. A escravidão impede a plena cidadania de um país. Infelizmente, com o fim da escravidão, e eu digo infelizmente, não pelo fim da escravidão, mas que o fim da escravidão não representou o fim da exploração. Isso fique muito claro. Tá? Primeiro, porque esse grande contingente de negros. Perdão, gente, desculpa. Esse grande contingente de negros não foram integrados na sociedade. Fique muito claro isso daí. Tanto nos Estados Unidos, nós estamos vendo isso ainda hoje, isso nos mostra muito claramente ainda hoje como esses negros não foram integrados à sociedade. Haja visto os crimes cometidos de racismo nos Estados Unidos. No Brasil também não fica fora disso, é só olhar as periferias e a gente vai ver muito bem que o negro nunca foi integrado à sociedade. Sempre foi relegado ele a uma condição marginal, a uma condição de precariedade. E o neocolonialismo monta muito claro isso, né? Que assim, proibiu-se a escravização, a escravidão, porém, o neocolonialismo produziu uma espécie de escravidão. Isso vai ser em todo o continente africano. Pensando no continente africano, nós vamos ter uma espécie de escravidão. Leopoldo, o rei da Bélgica, que foi um grande carniceiro, canalha, ele explorava mandando bater, né, mandando chicotear crianças, cortar mãos, membros das pessoas que não cumprissem a produção. Então, assim, o neocolonialismo ainda marca uma espécie de exploração muito semelhante à escravidão, que também volta-se por toda essa condição de rebaixar a condição étnica dos africanos a uma condição de inferioridade. E aí nós temos depois as políticas eugenistas, né, me permitam abrir esses parênteses aqui, nós temos as políticas eugenistas do começo do século XX, também, ou as teorias racialistas do darwinismo social, de teóricos também extremamente canalhas, né, de gente extremamente preconceituoso, que vai demarcar a ideia que na humanidade existem raças diferentes e que os negros seriam inferiores, né? Tudo montando e mostrando que o racismo ainda está vivo e que o racismo não foi resolvido. E aí eu volto a frisar os acontecimentos nos Estados Unidos. Isso mostra muito claro. Essas questões de 400 anos lá e cá ainda não foram resolvidas. Né? Ainda se mantêm suspensas na sociedade, em onde a gente tem essa postura inaceitável. Né? Então, toda forma de racismo ela não pode existir. Então, se coloque isso. Isso é tudo fruto disso que eu estou falando para vocês. Né? A história mostra isso como fruto que a gente ainda tem marcado em nós. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, então, alguns pontos acontecem aqui para nós. Primeiro, o enfraquecimento, né, dos países europeus. Então, os antigos colonizadores agora estavam extremamente enfraquecidos, sua economia extremamente desestruturada, porque a Segunda Guerra destruiu em si basicamente a Europa toda, né? Tanto a sua política quanto a sua economia estavam debilitadas. Havia uma necessidade dos Estados Unidos intervir. Também lembremos que havia oposição, socialismo e capitalismo. Então, a União Soviética, que foi uma das grandes vencedoras também da Segunda Guerra Mundial, ela se torna, então, uma ameaça a esses países que estavam em reconstrução. Então, todo um olhar mais focado neles. Surgiram grupos nacionalistas na África e na Ásia, né, que buscavam, então, a emancipação. E a gente precisa lembrar que esses grupos aqui, eles são liderados por muitos que foram estudar, né, nas universidades europeias no período do neocolonialismo. Então, essas pessoas elas vêm com um processo, né, elas vêm pautadas assim na mente e no espírito delas dessa
postura iluminista, né, dessa postura humanista de liberdade, né, de igualdade, coisa que eles não tinham, não conquistavam. E a união desses povos africanos e asiáticos vai ser selada, né, naquilo que vai ficar conhecido como o Documento de Ajuda Mútua pela Independência, assinado na Conferência de Bandung em 1955. Tá? Na página 16, podem marcar o segundo e o terceiro parágrafo, e aí vamos para a página 17. Na página de número 17, vocês podem marcar o segundo e o quarto parágrafo, né? O quarto parágrafo que diz assim, o quarto parágrafo, só um minutinho, gente, o quarto parágrafo diz assim, durante o imperialismo, a Europa passou a ser destino dos filhos das famílias abastadas, né, os quais iam à metrópole para estudar. Esses estudos ali na metrópole faziam com que eles ganhassem, então, um tipo de conhecimento da elite, né? E esse conhecimento, então, formaram cidadãos, mas porém cidadãos de segunda classe. Olha, eu acho que é interessante esse ponto aqui. Entretanto, esses jovens entraram em contato com a ideologia nacionalista que impregnava o continente europeu e passaram a refletir sobre sua condição de cidadãos de segunda classe, sobre a exploração sofrida pelo próprio povo, né, o que a gente colocou aí. Virem a página 18. Quando vocês tiverem um tempo, eu aconselho que vocês leiam esse texto do Sartre, né, Jean Paul Sartre. O Sartre, ele vai ser um filósofo francês, né, filósofo e escritor francês, ativista, pacifista. Ele havia sido socialista, né? Ele vem pelo socialismo e depois ele rompe com o socialismo e funda uma corrente de pensamento conhecida como o existencialismo materialista. E aí ele vai ser um das grandes vozes na França contra, nesse período, né, contra a colonização, né, o se manter colônias na Ásia e na África. E a França vai ter muito disso. Então, vale a pena a leitura, uma leitura muito importante desses textos aí. Falando na conferência de Bandung, por gentileza, página de número 19, né, muda para lá, a gente vai falar um pouquinho da conferência de Bandung, não se tem muito bem ela no livro de vocês, né? Ela aparece depois, na realidade, né? Mas vale a pena a gente falar. Na página 19, descolonização da África, marquem lá na descolonização da África o terceiro parágrafo e o quarto parágrafo. O terceiro diz assim: os processos de emancipação política das colônias africanas foram muito dolorosos, em alguns casos envolvendo guerras prolongadas contra a metrópole. Em diversos territórios, a luta pela independência foi seguida por guerras civis igualmente violentas. Argélia, Angola, Moçambique, tá? São exemplos disso. Governos foram instalados e destituídos por assassinatos ou golpes de Estado. Cerca de 70 golpes de Estado foram registrados nos países africanos localizados acima da linha do Equador, desde que os processos de liberdade colonial se intensificaram após a Segunda Guerra Mundial. Aí a gente pode lembrar Egito, Egito, dá para lembrar Líbia, a própria Argélia também. As disputas pelo poder marcaram e marcam muitos dos jovens africanos. Em casos, essas disputas são pelo controle das principais riquezas dos países. Serra Leoa, onde controla as minas de diamantes. Então, tudo isso daí eram importantes a gente dizer e citar dentro disso. Tá? Agora vira para a página 20, e a página 20 vai falar sobre essa questão do não alinhamento. E o não alinhamento tem que ser a conferência de Bandung. Né? A conferência de Bandung é a do não alinhamento. Então, nós temos aqui conferência de Bandung,
ocorre na Indonésia, 1955, né, o seu principal líder é o que está aí, a fotografia, né, essa conferência ocorre. Na página 20 nós temos ela ali, né, no quadriculado laranja, entre os líderes. O objetivo da conferência de Bandung era relacionar a criação de um tribunal da descolonização que seria responsável pelo julgamento de atores de práticas e políticas imperialistas. Então, considerando que seriam aquilo que seriam considerados, né, eu fiz errado aqui o texto, perdão, considerando que seriam considerados crimes, né? Não, considerando tudo aquilo que era crime contra a humanidade a partir daquilo do veto dos países centrais. Essa postura diplomática, geopolítica, confrontava contra as grandes potências reunidas, né, chefes de estados com propostas variadas aí. Bandung, então, aparece na organização de 29 países, entre eles países africanos e países asiáticos, e esses países, eles vão literalmente levar, então, a cabo a ideia de que eles existiam e não aceitavam mais ser dominação europeia. Então, nasce dentro deles alguns pontos. Eu coloquei pelo menos 4 pontos importantes aí para vocês. O primeiro ponto é a rejeição da divisão mundial nos blocos socialistas e capitalistas, né? O que eles chamam de política de não alinhamento. Né? Ou seja, aquela coisa de primeiro mundo, né? Primeiro mundo, segundo mundo e, no caso deles, terceiro mundo. O primeiro mundo seria, então, o capitalismo, né? Liderado pelos Estados Unidos. Primeiro mundo, então, era o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. O segundo mundo seria o socialismo liderado pela União Soviética, né? Pela URSS aqui. E eles vão dizer o seguinte, olha, nós aqui que existimos, e precisamos dizer claramente que existimos, e não aceitamos essa opressão sobre nós não somos nem capitalistas e não somos nem comunistas. E nesse período era verdade o que eles diziam. Esses países não tinham economias, né, capitalistas e eles não eram nem uma coisa e nem outra. Então eles se classificam como terceiro mundo. Né? O pessoal vai colocar, a gente conhece terceiro mundo hoje de forma que seria países atrasados, subdesenvolvidos, pobres e tudo mais. Mas neste momento, eles se colocavam então como países não alinhados, terceiro mundo. Ou seja, não somos nem primeiro, nem segundo, nem capitalista, nem socialista, porém existimos. E nós não queremos nos alinhar com essas ideologias, com esses ismos. Nós queremos primeiro ganhar reconhecimento. É lógico que eles acabaram enveredando. Alguns países vão ser comunistas, outros países vão ser capitalistas, e acabam enveredando nessas disputas que vão ser das disputas da Guerra Fria. Porém, a autoafirmação dos povos era isso, né? Nós existimos e nós não nos alinhamos com as superpotências que estão aí. Segundo ponto que eles vão colocar, condenação ao racismo, qualquer prática de racismo, não apenas racismo de étnico, né, mas racismo de cor, não seria, né, de pretos e brancos, mas racismo também étnico. Né? Os povos, por exemplo, hindus, que eram considerados inferiores aos povos ingleses. Então havia toda uma política contra essa questão do racismo, que, de novo, gente, isso precisa ser muito claro para nós, e graças a Deus vocês têm isso muito claro. Né? Vocês são uma sala muito consciente, eu gosto muito de vocês nesse sentido, né? Porque vocês têm isso muito claro. Né? Nenhuma prática, nenhuma espécie, nenhum reflexo de racismo pode existir, ou seja, condição humana, tem que desaparecer da nossa sociedade. E segundo, também, a corrida armamentista. Né? Eles condenavam essa corrida armamentista, dizendo que essa luta entre o primeiro mundo e o segundo mundo acarretaria apenas em mais problemas para os outros povos. Terceiro, proclamação dos direitos de autodeterminação política. O que é isso aqui, né? Nós queremos gerir a nossa existência.
Queremos que a política seja nossa, queremos resolver os nossos problemas. Não precisamos de ninguém intervindo ou atrapalhando a nossa política e reprovando qualquer fase do colonialismo ou do neocolonialismo. Ei, cai fora, volta aí para os seus países de origem. Nós não queremos, não temos, não tem como, pode cair fora. Última parte aqui, o estímulo ao interesse mútuo de cooperação e respeito pela justiça, né? No caso aqui, eles vão cooperar. Os países que conseguem a sua independência passam a cooperar com aqueles que estão lutando pela sua independência também, tá? Esses são os pontos principais. Aqui estão, então, os 28 países, né, que participaram, aí, 29 países, perdão, que participaram, então, da Conferência de Bandung, na busca pela sua independência, né, pelo seu processo de independência e autoafirmação. Aí, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tem nenhuma. Vocês estão na sala? Alô, 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 me escutam? Oi, oi, oi. Tá tudo certo por aí? Alguma pergunta, dúvidas? Lança aí, vocês estão comigo? Alô, alô, alô. Microfone fechado, aba fechada, a gente não sabe se o povo está, né, vivo ainda ou se o povo já foi para lá de Bagdá. Deu para entender essa primeira parte, galera? Deu para entender? Então o pessoal está aqui, sim, sim, não, né? Não tem dúvida, sim. Ah, a Ju lá respondeu alô, alô para você também. Por enquanto, nenhuma dúvida, maravilha. Então vamos prosseguindo aqui a nossa ida, né? Vamos prosseguindo tudo na sussa, todo mundo dormindo. Vamos prosseguindo mais um pouco aqui. Aqui estão os três, tá? Esse primeiro aqui, né? Esse aqui, né? O Nehru, né? O Nehru, como é que o pessoal fala, que era o líder na Índia, né? Que vai assumir a Índia. Depois nós temos Nasser, Abdel Nasser, que vai ser no Egito, e Tito, que é um da Iugoslávia, né? O general Tito também vai ajudar e vai participar também, os três principais líderes da Conferência de Bandung. Não tendo dúvida, vamos lá. Então, a descolonização na África e na Ásia, nós temos então aqui que ocorreram com duas formas, tá? A forma violenta, que foi mais comum, né? Essa forma aqui, por exemplo, ela ocorreu muito mais comumente, né? Conflitos entre colônias e metrópoles. A gente pode citar a Guerra da Argélia, Marrocos. Então, nós temos vários países aí que vão lutar pela sua independência, né? Mas também teve países que a independência ocorreu de maneira mais simples, né? Os países já não tinham tanto interesse e acabam, então, dando a concessão para eles. O caso aqui que eu posso citar, que é o ponto 2, é Angola, né? Angola, na Revolução dos Cravos, em 1977, se não me falha a memória, em Portugal, né? Quando é derrubado o governo autoritário salazarista, né? Antônio Salazar já não era mais vivo, né? Era o seu substituto, mas o governo salazarista, que era um resquício ainda da Segunda Guerra Mundial, né, dos regimes totalitários da Segunda Guerra Mundial. Quando a Revolução dos Cravos derruba esse governo, Portugal, então, concede a emancipação a Angola de maneira não violenta, ou seja, não houve conflitos. Então, toda vez que vocês lembrarem de descolonização da África, lembrem que teremos descolonizações conflituosas, né, com guerras violentíssimas, a Argélia, e, por outro lado, nós teremos movimentos menos conflituosos, onde as pessoas vão conseguir a sua independência de maneira mais simples. Página de número 22, vamos tentar entender algumas dessas ações aqui. E eu dividi para vocês, tá? A África francesa, a África inglesa, né, que vocês vão ver cada uma delas aí. Vamos começar, então, pela primeira, que está lá na página de número 22. Né? Nós temos as famosas colônias subsaarianas, aquelas acima, abaixo do Saara, na realidade, né? As subsaarianas. Em 1956, o governo, então, francês propõe uma emancipação negociada. Deixa que eu disse para vocês, né? A emancipação que não houve processo de violência. As colônias, com exceção de Guiné, aceitaram integrar a comunidade francesa. Qual foi a ideia do governo francês aqui? A gente dá uma certa independência para vocês, ou seja, vocês escolhem seus governadores e tudo mais, porém vocês vão participar daquilo que vai ficar chamado de
Comunidade Francesa. Seria uma união entre esses povos, né, povos que foram de origem francesa, e a França teria, de certa forma, uma certa hegemonia ali, né? Se precisasse de alguma coisa, nas relações comerciais, ao invés de comercializar com outros, primeiro priorizaria a França. Algumas datas de privilégios, né? Com exceção de Guiné, né? A Guiné depois vai sair, mas nesse momento, com exceção de Guiné, os outros todos quiseram. Então, nós temos o surgimento de várias nacionalidades, né? Vários outros países que vão surgir ali para baixo da Guiné, ali perto do Oceano Atlântico, né? Guiné Equatorial, Camarões, né? São todos esses povos, a República Centro-Africana, esses países, a própria Sudão, né, o Sudão também, esses países vão surgindo aí, e são países que até hoje têm como fala o francês, né? O francês é a fala principal nesses países. Porém, nem tudo são flores. Nós tivemos, então, dois conflitos armados extremamente violentos, né? Entre eles aí o conflito na Argélia, né? Que vai ser uma guerra civil de 9 anos, né? A guerra pela independência começou em 1954, opondo-se argelinos, liderados pela Frente de Libertação Nacional, FLN, e as forças metropolitanas. Em 1962, a França reconheceu. Na página 22, vocês têm assim, ó, a Frente de Libertação Nacional, criada em 54, com fusão de diversos grupos políticos menores de tendência socialista, foi o partido que comandou as lutas que trouxeram a emancipação política. Argélia. Amen Ben Bella, né, o Ben Bella que o pessoal fala, era um dos líderes mais atuantes da FLN, partido único da Argélia até 1980, quando a nova Constituição determinou o pluripartidarismo. Vale citar aqui que depois dessa guerra, que foi violentíssima, né, que matou aqui quase 1 milhão de argelinos, porque a França não permitiu, o Ben Bella assume então como presidente. E o Ben Bella acaba colocando como se fosse um partido único, né? A Argélia fica, ele se torna. E é muito comum, tá? Principalmente no norte da África, vocês vão ver, no Egito, por exemplo, até a Primavera Árabe, você tinha, né, um presidente que era um militar, ditador, que ficou lá por quase 29 anos. Tunísia, a mesma coisa. Tá? Então, é muito fruto desses processos de emancipação. Tá? Então, nós temos o Ben Bella aí. Seguindo aqui, né, depois você tem uma guerra civil. Né, ó, o conflito pela emancipação iniciou em 1954. Nós temos como participação de 6 líderes argelinos, perdão, não argentinos, argelinos, Bodiaf, Bitati, né, o Krim, Didushi, Ben Bofdi e o Ben Hidi, denominados líderes do Dia de Todos os Santos. Na verdade, a população muçulmana da Argélia, maioria na colônia, cansou de esperar que o estatuto votado em 47 fosse colocado em prática. Durante a guerra pela emancipação política, além da luta contra a França, surgiram também conflitos internos entre a FLN e o Movimento Nacional Argelino. Ambos desejavam independência. Após o desgaste político do presidente Charles de Gaulle, que era o presidente da França, né, o território argelino, a França reconheceu a autonomia argelina no Tratado de Evian, 1962. A República Popular Argelina foi proclamada por Hamed Ben Bella, integrante da FN, e tornou-se o seu primeiro presidente. Só que a independência não trouxe paz, pelo contrário, houve uma guerra civil violentíssima, tá? As disputas, então, em 1991, travadas entre o governo e grupos rebeldes islâmicos. O conflito só vai terminar 11 anos depois, com mais 200 mil mortos. Então, só para vocês terem ideias aí. Outros 2 movimentos foi Marrocos, 1956 e 1952.
Todos esses aqui. A Argélia era a principal colônia francesa no norte da África, por isso que a França não vai abrir mão, né? Então, aqui tem, né, o Ben Bella, né, que seria o do filme, né, sobre o chamado Tratado de Evian. Desse lado aqui é Marrocos, né, no tratado também de emancipação política com o governo francês, e aqui é a Tunísia, né, quando houve a declaração da independência na Tunísia também, tá? Alguma dúvida aí? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Não, não tem. Então, seguindo mais um pouco aqui, aqui vale citar, então, a Serra Leoa, que já é os ingleses, né? Ocupada durante o século XVII com a fundação da cidade de Freetown, né? Cidade livre, né? Que ironia, 1787, para suprir a necessidade de mão de obra escrava, que eu disse para vocês, na Inglaterra sempre trabalhou por isso daqui. Em 1930, né, com a descoberta das minas de diamante, a Inglaterra aumentou o seu controle na região. Em 1971, Serra Leoa consegue emancipar, mas entra numa sangrenta guerra civil. Se vocês não assistiram, convido vocês a assistirem aquele filme chamado Diamantes de Sangue, que expressa esse período de guerra interna, tá? A Inglaterra continuava no comando até 71. De novo, em 71, então, os grupos emancipam, mas internamente é um problema, né? Tirar do colonizador, quem vai comandar? E aí começa a guerra entre eles. No filme Diamantes de Sangue, que eu acabei de citar, o filme começa com os rebeldes entrando em vilarejos e pegando moradores do vilarejo como escravos e outros eles cortavam os membros, né? Aí eles falavam, o filme começa, né? Uma das cenas é o cara com o facão na mão e o cara gritando, né? Manga curta ou manga longa, né? Que seria o seguinte: cortar o antebraço ou cortar o pulso, né? Para que essa pessoa não votasse ou temesse votar nos candidatos do governo e aí voltasse para os rebeldes aí. Isso foi depois a luta era pelo diamante, então faziam escravos para procurar diamante. Então o filme passa nesse mundo aí do cara que achou um diamante raríssimo, que era um diamante grande, rosa, sei lá como é que era aquilo ali. E o filme passa em torno dessa pedra, mas que vai contando, né, como eram os chamados diamantes de sangue, que eram diamantes provindos de conflitos, porque os diamantes financiavam então os conflitos, compras de armas, compras de lutas, né, no caso contratar mercenários. Então por isso chamado diamantes de sangue, e é assinado um tratado de paz ali na Serra Leoa em 2001. Em 2002 é assinado um tratado contra a compra de diamantes provindos de conflitos, né? Então, esse tratado vale até hoje aí. Outro ponto importante é a África do Sul, que foi colônia holandesa, depois inglesa, com a descoberta das minas de ouro, né? Os holandeses que lá eram chamados de Boers, eles vão lutar contra os ingleses ali no século XIX, vão perder, né? Os ingleses vão manter o seu domínio ali, e ela consegue a sua emancipação. No caso, a África do Sul, ela se emancipa sem ter nenhum cunho de violência, né? A emancipação ocorre em 1961, né, a República Sul-Africana. O problema da República Sul-Africana foi que, com o fim da emancipação, na década de 70, foi assinado uma lei, né, um documento que ficou conhecido como o apartheid, o apartheid. Era um documento que restringia ou mesmo tirava toda condição, né? Tirava tudo que fosse pautado para a maioria negra. Então, a grosso modo, a gente pode dizer o seguinte, que o apartheid foi
o movimento, né, quando a minoria branca domina e impõe à maioria negra o que fazer. Restrições de locais, então eles não podiam ir a locais, como vocês estão vendo aí nas imagens, né? No caso aqui, você não pode frequentar praias, você não podia ter colégios, você não podia ir para algumas cidades. Para você ir para lá, você tinha que ter um passe de autorização. Se você não tivesse esse passe de autorização, você não poderia se locomover. Né? Aqui é um protesto das mulheres brancas, né? Descendentes dos Boers, que não queriam a participação negra. A figura mais importante do apartheid, Madiba, também conhecido como Nelson Mandela, né, numa fotografia que retrata os seus anos de prisão. Então começa movimentos internamente lutando contra a exploração. Né? O próprio Madiba ou Mandela vai pertencer a um desses grupos radicais. Esses grupos radicais, para chamar a atenção dos movimentos internacionais, eles começam a soltar bombas, né? E aqui, galera, eu vou falar. Tem os moralistas aí de oportunidade, né? Os chamados moralistas de ocasião, que fala assim: ah, violência não se age com violência, que não sei o quê. A única pergunta que tem que falar para esses caras: vai viver na pele desse povo aqui para saber o que ele sofreu, tá? É para você julgar alguém. Ah, mas não pode fazer isso. Vai lá você ser um cara pisar no seu pescoço, né? Ficar dobrado no seu pescoço 9 minutos com gente na rua, 3 policiais e ninguém fazer nada. Então, esses moralistas aí de ocasião, né, no caso aqui, é muito complicado. A gente precisa tomar muito cuidado com esse moralismo de ocasião. O Mandela, então, só para eu terminar a aula aqui, o Mandela, então, ele é preso, ele vai ficar preso aí por um espaço de... na realidade, ele teve prisão perpétua, né? Por estourar bombas, ele foi condenado à prisão perpétua, porém ele fica preso 29 anos, e aí o apartheid começa a sair da África, o mundo conhece o apartheid, e pressões internacionais libertam, então, o Mandela, ele se torna o primeiro presidente africano a governar a África do Sul e vai fazer um dos maiores, esse para mim é o maior político e ser humano do século XX. Ninguém se compara a ele. Outras colonizações importantes, para a gente fechar essa primeira parte aqui, foi Ruanda, a página de número 23, né, primeira colônia inglesa, 1890, mas em 1919 passou para o controle belga. Né? Em 1962 consegue a sua emancipação da Bélgica, porém nós temos uma disputa entre as etnias Tuts e Hutuns. Né? Os Tuts eram minorias e os Hutuns maiorias, e a Bélgica, então, usa os Tuts para dominar os Hutuns. Isso vai criando uma raiva muito grande, uma raiva gigantesca. Em 94, quando então eles estão libertos, há um conflito entre Hutuns e os Tuts, e os Hutuns massacram, né, o chamado genocídio de 1994, eles vão massacrar os Tutsis, né? Até que os Tutsis conseguem se rearmar e tomar o poder novamente. Mas até então, em 3 meses, mais de 1 milhão de Tutsis foram mortos a golpes de facão, faca, pauladas. Foi um negócio horrível. E ninguém quis se meter, né? Nem os Estados Unidos, ninguém quis se meter. Cada um começou a deixar entre eles. Depois nós temos as descolonizações de Angola e as descolonizações também de Moçambique, como eu já citei para vocês aí. Tá bom, gente? A gente deu uma estourada aí no nosso tempo. A aula, ela terminou... Essa aula termina às 11h30, não é? Ou não, é 11h15, né? 11h15. Ninguém fala nada, não ouvi o sinal. Muito obrigado, gente. Vou mandando a lição para vocês depois. Vocês vão fazendo, a gente vai tocando aí o barco. 11h15, né, Júlia? Obrigado, gente.